Salve, salve, senhores. Boa noite a todos que estão aí na página Paulo Batista Oficial. Oi, gente, boa noite. Hoje nós temos aqui um bate-papo com a Ilana, abrilhantando a nossa noite. Hoje, 9 de julho, um dia muito especial, Ilana. O dia que nós comemoramos aqui em São Paulo a Revolução de 32, um marco na história do Brasil. Você também, colega de graduação no Direito, sabe o quanto lutamos pelo direito das mulheres poderem participar da política, poder votar. E esse marco foi conquistado justamente após a Revolução de 1932, onde houve uma nova Constituição, onde demonstramos ao Brasil que os paulistas, que os jovens paulistas são aguerridos e estão aqui prontos para defender os direitos à liberdade do Estado de São Paulo e do Brasil. Oi, Ilana, Paulo, boa noite todo mundo. Oi. Pode falar, pode dar uma boa noite aí. Oi, boa noite. A gente está com um pouquinho de delay aí, mas era tudo certo. Com certeza. É isso aí, Paulo. Hoje é uma data muito importante. E eu espero que tenha para a nossa vida hoje muito diferente. Então, a gente deve a esses heróis de 32 aí. Vim aqui com o meu computador, que a internet não está muito boa, gente, mas vamos indo que uma hora me acerta. É isso mesmo, é isso mesmo. Ilana, hoje, mais do que nunca, nós temos uma postura dentro da política muito diferente do que nós tínhamos anteriormente. De 2014 para cá, pessoas jovens como você e tantos outros fazem uma nova fala, desenvolve uma nova discussão da política, mostrando a realidade diária e as mudanças que a nossa sociedade possui. Fazendo aqui um bate-bola, qual é a tua visão, qual é a tua expectativa desse novo momento da política brasileira? Bom, primeiro eu vou te agradecer pelo jovem, vou fazer 33 daqui a uns dias, já não sou tão jovem. Bem jovem. Mas a minha expectativa, na verdade... não muito, mas obrigada. O que eu quero, o que eu espero, e pelo que eu luto, é para a gente conseguir reverter essa revolução cultural que fez os jovens perderem, que está destruindo famílias, amizades, e principalmente a nossa história, que eu acho que é muito mais importante. Que a gente mantenha, né, que a gente bata nos fatos como eles realmente foram e a gente não permita que a esquerda deturpe tudo o que a gente viveu, por tudo que a gente lutou, que não distorça a verdade. Então, a minha maior luta e a minha maior expectativa é para que a gente consiga combater a revolução cultural. É para isso que eu venho lutando há tantos e tantos anos. Deixa eu pedir para o meu pessoal que está ouvindo nossa live abaixar o volume do computador deles. Espera aí. Eu estou ouvindo também. Legal, pronto, voltei. O pessoal está escutando aqui a live dentro do escritório, estou dentro do escritório ainda, e aí o som deles estava atrapalhando aqui. O nosso maior desafio, além de estar trabalhando contra toda a construção cultural dentro das universidades e dentro da nossa sociedade, eu penso que seja mostrar um novo rumo, mostrar um novo caminho. Porque desconstruir sem mostrar um norte tratar com covardia e subestimar a inteligência da população. Falar, isso está errado, mas não mostrar o certo, ou melhor, não dar a opção para as pessoas fazerem as suas escolhas, é fazer a mesma coisa que a esquerda fez alguns anos atrás. Eu tive a oportunidade, Deus me deu grandes oportunidades, uma delas foi trazer o Miguel Najib aqui na região metropolitana de Campinas. Nós conseguimos palestrar na Câmara Municipal,
em um momento bastante conturbado da política, e ele com muita propriedade trouxe vários casos que ele recebeu, relatos, e participou de estudos e de situações onde pessoas que sofriam dentro da sala de aula chegaram num determinado momento e começaram a externar o que estava acontecendo. E o Escola Sem Partido, que é trabalhado, que é administrado pelo Miguel Najib, acolheu essas situações, esses casos, e ajudou, tratou, aconselhou, direcionou. E algo que me chamou muita atenção foi uma situação que ele estava relatando de um ocorrido com o filho dele, com a filha, não lembro o certo, onde ele precisou ir até a sala de aula e falar, viu, eu tenho informações divergentes disso que a senhora está passando para o meu filho e para minha filha. A história que a senhora está trazendo para o meu filho e minha filha, no caso dele, não condiz com a realidade, e não condiz com os livros, não condiz com aquilo que eu entendo ser a verdade. E eu acho que essa é a nossa principal missão nesse momento, é sermos o foco de luz para iluminarmos um novo caminho, uma nova trajetória. Não existe a verdade absoluta, principalmente na construção do governo. Veja, nós temos hoje um governo federal com um governante escolhido pelo povo, super bem intencionado, que demonstra todos os dias a vontade de fazer o certo, mas que em alguns momentos é obrigado a conversar, a dialogar com pessoas que talvez ele não gostaria de desenvolver tal situação. Mas é parte do contexto democrático e é parte dessa nova dinâmica em trabalhar o foco e mostrar o caminho. Porque essa construção vai ser feita tanto com aqueles que dividem o nosso pensamento, que dividem a nossa opinião, como aqueles que não pensam da mesma forma, que precisam contribuir de alguma forma, tratar, dialogar e participar desse contexto. Não sei se você enxerga nesse mesmo prisma. Sim, sim, eu concordo com tudo que você disse. Eu ainda acrescento, né? Você mencionou o Miguel Najib, que eu acho que hoje o programa, o projeto... Ah, desculpa, meu cachorro. O projeto Escola Sem Partido... Live é legal por causa disso. Mas os meus são muito bagunceiros, desculpa. Imagina. Eu acho que o projeto Escola Sem Partido hoje é o principal projeto, é o projeto mais importante que a gente tem, porque ele pega exatamente na raiz do nosso problema. É dessa forma que eu enxergo, e eu concordo com você quando você diz que muitas vezes o presidente tem que conversar com quem ele não gosta e com quem a gente não gosta, porque eu acho que não tem como a gente combater de outra forma, né? Porque a gente vai precisar tomar caminhos para chegar num objetivo final, que esse caminho a gente vai ter que passar, né? É inevitável, infelizmente. É a dinâmica da construção de pontes, né? Sim. Porque diferente da esquerda, que limitou as falas da direita e se impôs como uma verdade absoluta, eu acho justo nós abrirmos espaço para o diálogo e para a construção da ponte da comunicação. A população não quer ter a sua inteligência subestimada. Eles estão enxergando o que o legislativo e o executivo está fazendo. A luta que está sendo travada em benefício da população. Enquanto nós temos estruturas de ministério, estrutura do Executivo Federal, do Legislativo Federal, trabalhando para promover ações em benefício da população, você vê grupelhos tratando, gritando, batalhando contra tudo isso. Ou seja, o que eles não construíram ao longo de quase 2 décadas, eles não querem que o atual governo venha construir em menos de 1 ano. Porque este ano, se nós não tivéssemos a pandemia, eu tenho certeza que nós teríamos vários projetos implementados, vários. Eu vejo o trabalho do Salles, eu vejo o trabalho do Guedes, eu vejo o trabalho do nosso presidente de forma aguerrida e projetos estão saindo do papel, várias obras estão acontecendo. Obras que estavam paradas há anos estão sendo inauguradas. Eu vou fazer uma fala populista, mas é verdade, obra boa é obra pronta que a população pode usar. Não adianta a obra no projeto, não serve para nada. Essas obras só servem para encher bolso de político corrupto, essas paradas. Exato. Dentro
da chamada do card da nossa live, nós fizemos aí alusão à questão do ponto de inicial, né, as manifestações e a política atual. Eu acredito que a maior contribuição que o povo deu à política foi demonstrar que a democracia ela é exercida na urna e nas ruas. Dentro dessa linha, o que você pode acrescentar e qual a sua visão nesse tema? A democracia sendo realizada nas urnas e nas ruas, com as manifestações, com a participação popular. Eu acho que nas urnas talvez nem tanto, porque eu tenho aquele pezinho atrás com essas urnas eletrônicas. Eu ainda tenho um que ele ganhou no primeiro turno, mas de qualquer forma o importante é que ele ganhou. Sim. Mas eu acho que a internet hoje ela tem um amplo papel na democracia. Eu acho que, inclusive, por isso que eles querem aprovar tanto aquela PL, que é uma forma até de censurar e calar a direita. Porque a impressão que a esquerda dá é que eles são maioria, porque eles sempre foram muito barulhentos e a direita sempre foi muito quietinha. E com a internet a gente teve voz. Então, eu acho que a gente pôde mostrar a nossa força. A gente perdeu o medo. Eu acho que a gente tomou porrada por tanto tempo que uma hora a gente falou, chega, não, acabou. E aí a gente começou a lutar pelo que a gente acredita, né? Então a esquerda ficou até um pouco acuada, eu diria, não sei. Eu acredito que eles não imaginavam o poder das redes sociais. Concordo. Eu lembro que algumas manifestações que a esquerda agendou, nós reagendamos com um evento da direita e tomamos a situação. A Vivi e a Bia, que está aí nos acompanhando nesse momento, é testemunha disso. De pequenos eventos que a esquerda estava agendando, e nós agendamos no mesmo dia, no mesmo horário, e fizemos o protagonismo. Muita gente da esquerda lá tentando entender o que estava acontecendo. Poxa, mas vocês vão participar com a gente? Vamos. Mas qual que é a pegada de vocês? Espera um pouquinho que vocês vão ver. E de repente a gente tomava todo o evento e redirecionava as pautas. Até o momento que eles compreenderam o que nós estávamos fazendo e começaram a agendar os eventos em localidades ou em horários que nós não estaríamos participando, porque nós estávamos trabalhando. Por isso que eles começaram a fazer alguns agendamentos durante a semana, porque de sábado e domingo a gente começou a colar junto deles nos eventos e começamos a redirecionar as pautas. E aí eles entenderam que nós estávamos atentos ao que eles estavam fazendo e estávamos revidando, estávamos lutando contra aquelas armadilhas que eles estavam trazendo para a população, como os movimentos do passe livre. O passe livre foi redirecionado, né? A direita conseguiu entrar dentro das manifestações do passe livre e mostrou, olha, não é assim que vai resolver esse problema. Não existe nada de graça. Alguém vai pagar por isso. Exato. Você chegou a participar desses eventos lá em 2013, 2014? Fui, eu estava recém-operada do coração, inclusive, eu estava na rua. Sério? Sério. Vale ressaltar que essas manifestações... fui ver se estava tudo bem, não ia precisar fazer exame depois. E eu acho que vale ressaltar que as nossas manifestações sempre foram grandes, apesar dos movimentos ditos sociais, né? Não vou citar nomes aqui, mas enfim. Eu comecei na política por causa da minha mãe, e ela também tinha os movimentos dela, chamava Andec na época. Eu lembro da gente em 2006, 2007, nas ruas, já gritando contra o Foro de São Paulo, e pouca gente ouvia a gente, porque ninguém falava disso, né, na época. E quando a gente conseguiu tomar as ruas de volta, assim, né, tirou o monopólio das manifestações da esquerda, aquilo para mim foi uma maravilha. Eu acho que na primeira manifestação até passei mal. Eu quase desmaiei de tão... na manifestação do impeachment, na Dilma, a primeira. Não sei se você sabe, e eu não tenho certeza, não fiz de forma ampla essa pesquisa, mas pelo que eu me recordo, depois das falas do Olavo, a primeira vez que foi falado sobre o Foro de São Paulo em TV aberta foi no programa que eu estava com o Eduardo Bolsonaro no Danilo Gentili. Eu assisti. Que até então ninguém havia falado sobre o Foro de São Paulo.
E depois disso eu participei de algumas entrevistas, de alguns jornais do estado de São Paulo e de outros estados. Teve um jornal do Rio Grande do Sul, quando eu falei Foro de São Paulo, ele dizia, não, mas aqui a justiça funciona diferente. Eu falei, sim, querido, mas não é disso que eu estou falando. Né? É engraçado isso. Muito engraçado, porque para muitos era uma teoria de conspiração e para outros era um factoide. Muitas pessoas diziam, esse negócio não existe, que negócio de Foro de São Paulo? O pessoal riram da sua cara também? Muitas vezes riram da minha cara, dizendo, imagina que líderes de governo estariam se reunindo para formatar projetos em conjunto, para prejudicar. Isso mesmo. E pensar que isso foi criado, né, com participação de Lula e Fidel Castro. Como que isso ia ser algo bom? Nunca. Não tem como. Você participou das manifestações estudantis na época de faculdade? Não. Nunca se envolveu nas brigas de faculdade? Eu ironicamente... Não sei se... Desculpa, pode falar. Não, pode contar. Ironicamente, né, eu comecei na política por causa da minha mãe em 2006, eu sou a única menina, só tenho irmão homem, e eu queria companhia da mulher, né, queria ir pro shopping, no salão, e minha mãe só tava lá, política. Então eu acabei cedendo e fui eu atrás dela. E os meus pais, os dois, estudaram na USP, e meu pai era do DCE, lá, do Centro Acadêmico. Inclusive, minha mãe talvez me xingue que eu vou falar isso na live, mas o Haddad era amigo dela, né? Eles estudavam na mesma sala e tal. E o meu pai, a foto clássica lá da época dos militares, que tem aquela faixa, amanhã vai ser outro dia, sabe? Sim, sim. É meu pai que tá segurando a faixa. Então eu tenho minha mãe na direita e meu pai na esquerda. Mas eu mesma, na época de faculdade, eu não era muito ligada nessas coisas, não, porque eu lembro que quando eu descobri o Foro de São Paulo, foi mais ou menos nessa época, 2006, 2007, eu também achava que era teoria da conspiração. E aí minha mãe começou a falar do pacto de Princeton e tal, e na minha cabeça isso era uma coisa boa, porque eu falava, não, mas tipo, isso é democracia, porque uma hora vai você, uma hora vai eu. Eu não tinha noção do que tinha por trás. E aí, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que as coisas que eu estava estudando na prática estavam acontecendo, aí eu falei, não, peraí, tem coisa errada, né? Então eu acho que não tem como você saber o que está acontecendo e não querer combater, porque eu acho que é muito absurdo. É bem o que você falou mesmo, de subestimar a inteligência das pessoas. E o melhor exemplo que eu estou vendo disso agora é em relação à pandemia. Se falarem no jornal que a pessoa tem que, desculpa a expressão, mas comer cocô para curar o vírus, as pessoas comem, sem questionar. Infelizmente. Nós temos uma população bastante fragilizada e que acabou sendo doutrinada por muitos anos e hoje coloca suas expectativas, coloca a sua crença sobre factoides, sobre algumas criações diante de um contexto que foi criado no passado, principalmente pela esquerda. Não só, mas principalmente pela esquerda. Eu participei de trabalhos dentro da universidade. Eu fui diretor do diretório acadêmico. E para mim foi muito bom ter participado desse tipo de evento, porque eu consegui entender um pouco de política e isso me ajudou depois na caminhada seguinte. Em 1999, não sei se eu já falei isso em público, mas não falei, vai ficar registrado nessa live. Eu era líder estudantil na Universidade de Santo Amaro, em São Paulo, e o governo Fernando Henrique cortou o subsídio das universidades. A universidade que eu estava era a Unisa, Universidade de Santo Amaro, que era mantenedora do hospital da OSEC. A faculdade OSEC foi a faculdade que deu origem à Universidade de Santo Amaro, a Unisa. E o curso do direito, que era o curso que eu estava, e os outros cursos iam receber um aumento, porque não teriam mais essa ajuda, essa filantropia do governo federal. Na época, não lembro, faculdade de 500 ia pular para R$1.000, alguma coisa assim. E eu participei do processo do diretório acadêmico, peguei todos os grupos de primeiro ano, a sala de primeiro ano tem 80 alunos, o de último ano tem 20 alunos, ganhei a eleição. Com 3 meses de faculdade, eu era diretor do diretório acadêmico. E aí fiz algumas manifestações, fechamos a ponte do Socorro, a ponte que dá acesso
da parte do Guarapiranga para Santo Amaro, sentido centro. Nós fechamos aquela ponte, ganhei repercussão, televisão, fui parar na delegacia e virei líder estudantil dentro da faculdade naquele momento, com 19 anos de idade. E fui convidado para ir para Belo Horizonte, numa convenção da UNE, da União Nacional dos Estudantes, para me posicionar diante daquilo que estava acontecendo no cenário nacional. A UNE pagou um veículo para que eu fosse, junto com outros alunos, para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, a UNE pagou um hotel para que eu ficasse hospedado, pagando café da manhã, almoço e janta. Estava achando isso uma maravilha. E eu estava esperando a informação da onde estava vindo esse dinheiro. E aí fui informado que era a UNE que estava bancando tudo aquilo. Fui para o evento e aí me informaram que vinha um palestrante internacional para um evento de estudante brasileiro. Falei, bacana, deve ser um professor, um reitor, um acadêmico, um cientista. De repente, fui informado que o palestrante era o Fidel Castro. Aí iniciou a minha luta contra a esquerda. Eu comecei a entender o que era a esquerda. E aí eles fizeram a besteira de me dar espaço para falar no Mineirinho lotado depois do Fidel. Não prestou. Fui escorraçado do Mineirinho, mandaram embora. Falei, pega as coisas e some daqui. Você deu sorte que não apanhou. Então, mas é porque eu também não sabia a situação e eles também não entendiam o que estava acontecendo. Talvez eles imaginavam, esse cara tem problema mental, vamos colocar ele para correr daqui e tudo certo. Mas foi o pontapé inicial dentro da minha caminhada para que eu fosse buscar informações, porque até então eu não tinha um discernimento do que era esquerda, do que era direita. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu não era, mas não sabia como me posicionar. E aquilo foi o evento que me motivou a buscar informações e a estudar sobre as questões políticas, sobre as questões econômicas. E aí eu comecei a entender que aquele evento estava sendo usado para formar militantes, para formar um exército contra a população brasileira, onde a esquerda estava utilizando de uma instituição, da UNE, para mexer na cabecinha de um monte de líderes, porque ali estava alunos de universidades federais de todo o Brasil. Muitos daqueles que são líderes hoje em determinadas atividades passaram por aquele evento, tiveram aquela experiência que estava sendo tratada e doutrinada pela esquerda. Por exemplo, o mundo é pequeno. O líder da UNE naquela época era o Gustavo Peta, que hoje é vereador aqui na minha cidade. Aliás, na cidade ao lado. É vereador aqui em Campinas. Então, veja, né, pelas conspirações, o cara que lá atrás eu acabei trocando farpas, ele era presidente da UNE, eu era estudante, hoje está aqui pertinho de mim, né? Eu acho que ele não tem boas lembranças do que eu fiz lá no evento de 99. E este evento, hoje, ele é publicado não, ele é divulgado por alguns canais aí da esquerda. Então, se colocar lá no Google, Encontro da UNE em Belo Horizonte, 1999, é possível achar. A única parte que eles cortaram é a parte que eu me manifesto, subo em cima do palco lá e coloco a real para eles, né? Falo, puta ser vergonha, estão usando dinheiro de estudante para bancar um evento desse, que não tem nada a ver com o desenvolvimento da educação brasileira, muito pelo contrário, está colocando informações totalmente desacreditadas, totalmente fora de contexto, para jovens que deveriam estar preocupados aqui com a realidade da época, que era a questão do subsídio e a possível reorganização com apoio da iniciativa privada, situação que não foi discutida nem no principal evento e nem nos fóruns de debate. Não sei se você sabia dessa história, mas está aí uma parte da luta da direita contra a esquerda dentro do Brasil. Não sabia não, mas achei bem interessante, te achei bem corajoso. O louco, né? Muito. Maluco. Eu acho que Deus protege mesmo, né? Porque é o que você falou, você não tinha ideia do que era a esquerda, né? Porque hoje se enfiar num evento desse é pedir para morrer, né? Ia ser linchado. E aproveitar que dá um gancho. Desculpa, pode falar. Eles pagaram para que eu fosse para lá. Eles não imaginavam que eu fosse fazer aquilo. Eu fiz uma live com o Ítalo esses dias e nós estávamos falando disso, porque nós entramos numa manifestação uma vez, eu e o Ítalo, no meio da manifestação, para bater boca com os caras. E eles fizeram uma roda em volta, começaram a bater tambor e xingar.
e começou a ameaçar de agredir. E eu e o Ítalo, no meio da manifestação deles, batendo boca. Falei, não, a gente vai brigar, mas a gente vai brigar aqui na discussão. E aí eles não bateram na gente. E o Ítalo fala, pô, na época ou a gente era muito corajoso ou era muito maluco, né? Eu acho que um pouquinho de cada um. Os dois. Os dois. E aproveitar o que você falou sobre usarem, né, os estudantes e transformarem eles em zumbis e tal, dá até para linkar com as coisas que o Bolsonaro tem feito, e teve em relação até a carteirinha, né, dos estudantes, que ele conseguiu ser gratuito, mas lutaram para os estudantes continuarem pagando, e eles estavam defendendo isso. Então, eu não sei, eu costumo falar, né, que o Gramsci, ele foi, acho que a pior pessoa que já pisou na Terra, porque não, é muita covardia, né, todo aquele projeto dele e tal, mas é de uma genialidade que eu não consigo imaginar uma coisa tão bem feita, tão bem calculada e tão eficaz quanto é o gramscismo. Eu fico, assim, abismada, porque é tudo metódico, tudo se encaixa, tudo perfeitinho, funciona exatamente como um relógio. E você vê isso acontecer, é desesperador. Você não conseguir fazer nada. Às vezes eu tenho vontade de abrir a cabeça da pessoa, colocar as coisas dentro e fechar, porque parece que eu estou falando com um zumbi. Eu vou parafrasear um amigo meu que é missionário. Ele fala, Paulo, o diabo é ardiloso e não esqueça que ele foi um anjo de luz. Então ele sabe determinadas composições, né? Então, sabendo das lutas que nós temos hoje, não podemos subestimar o nosso inimigo. Que é bem esperto. Bem esperto. Hoje o pessoal fica brigando dentro desse prisma, hoje aqui no Brasil definido como direita, e eles não estão entendendo que a esquerda está torcendo por isso. Porque diante dessas brigas, dessas discussões, demonstramos fraqueza e eles, todos os dias, estão se aliando, estão afinando as falas, estão montando uma estrutura gigantesca que nós vamos confrontar agora nas eleições municipais. Por sinal, você está pré-candidata. Sim. Vou sair ao convite da assessoria do Gil, do Eduardo Bolsonaro. Já tem meu apoio. Vamos ver. Obrigada. Embora eu esteja com um apoio gigante aí. O meu é um apoio pequeno, mas você tem também. Nada. Não é pequeno, não. Muito bem. Conheço umas 2, 3 pessoas na região. Mentira, conheço mais gente. E certamente busca candidatos que venham se posicionar e que venham buscar a mudança da política. E falar em mudança de política é principalmente mudar a postura em fazer política, em subestimar a inteligência do eleitor. Tem muito vereador que sai dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, esquecendo que a função do vereador não é essa. Né? O principal para essa eleição, diante de uma pandemia, diante da falta de recursos, diante da expansão das redes sociais, é buscar, penso, criar a dinâmica do diálogo com o eleitor pela forma que ele acha mais conveniente. E muitas vezes esta forma está atrelado ao aparelho celular. Ou seja, o WhatsApp e redes sociais é a principal ferramenta para alavancar as eleições deste ano. Se não passarem a PL, né? Senão a direita vai ser engolida, porque é a nossa principal ferramenta hoje, né? Porque a mídia está dominada. Mas, independente de qualquer coisa, eu ainda acredito nas ferramentas que estão surgindo. E vai surgir mais. Você já está lá no Parler também, não está? Estou, Ilana Oficial. Aí, ó, o pessoal que não está seguindo, começa a seguir, viu? Eu também estou lá, Paulo Batista SP, e eu acredito que assim como esta ferramenta, outras ferramentas vão surgir. Outras ferramentas estão surgindo. Nós vamos ter aí, até as eleições, outras ferramentas. E eu acredito que é com elas que nós vamos alavancar as eleições. E demonstrar que nós temos um time muito bom para competir e para ocupar espaços, para criar o diálogo e para trazer uma recomposição nas discussões dentro dos parlamentos municipais.
Bom, me ensinaram que live boa é live que não é Live muito curta. Então, fechando aí a nossa live, Ilona, o que você deixa aí para a galera que está nos assistindo? Qual é a fala motivacional, essa luta contra a esquerda e a busca do diálogo? Eu acho que o principal, Paulo, é questione. Hoje é o meu maior incentivo às pessoas é questione. Não aceite tudo que a mídia te joga, não engula. Não, só vai atrás, porque tem muita coisa que as pessoas simplesmente aceitam, que não faz o menor sentido, e elas acabam sendo carrascas delas mesmas, porque elas estão alimentando um monstro que vai engolir elas depois. Então, eu acho que é isso, questione. Tudo que chegar até você, pesquisa. Não aceita simplesmente o que a pessoa está falando, o que a mídia está falando, o que o jornal está falando. Não tenha isso como verdade. Eu acho que é isso que está faltando para muita gente, a pessoa ir atrás da informação e não simplesmente aceitar a informação que chega. Pelo menos foi assim que funcionou para mim, né? Eu sempre fui muito de questionar e falar, não, isso está errado, isso está certo, mas por que isso, por que aquilo? E aí sim, eu acho que você está pensando por si, né? Seguiram um pouco os instintos, né? Porque no meu caso, por exemplo, lá em 1999, eu segui instinto, porque eu não tinha formação nem informação. Eu simplesmente segui meu instinto. Eu entendi que aquilo que estava sendo reproduzido, que aquilo que estava sendo falado, não era aquilo que meus pais haviam me ensinado. Aquilo fugia da normalidade. Então, segui o instinto também. Sim, Legal. isso é muito importante. Fico muito feliz de estar conversando contigo e com outros jovens que estão vindo se envolver na política e guerrear pela direita. Isso significa que um pouquinho que eu contribuí, que muitos contribuíram, está dando certo. Porque nada seria, né, da luta minha e da luta de outros que passaram antes, se não fosse enxergar novas pessoas aderindo a essa luta e se posicionando lá na frente da batalha. Muito nosso trabalho de formiguinha. Pois é. Obrigado pela Paulo, oportunidade. foi uma honra participar com você. Muito obrigada pelo espaço. Que a gente possa ter outros bate-papos também. Vamos sim. Sem cachorro latindo no fundo. Mas isso é legal, porque é parte da dinâmica de um bate-papo, né? Nós não estamos aqui fazendo um trabalho profissional, não temos cenários, não estamos trabalhando na comunicação para fazer a cabeça de ninguém. Nós estamos aqui da forma que somos, da forma que acreditamos e da forma que lutamos, né? De forma muito transparente, de forma muito aguerrida, de forma muito direta. Isso é legal. Obrigado, minha amiga. Deus abençoe. Obrigada, Paulo. Amém. Sucesso todos na tua nós. caminhada e Na sua precisando, também. conta comigo, tá bom? Igualmente, Paulo, muito obrigada. Boa noite todo mundo. Obrigada por ter acompanhado a gente hoje. Abraço a todos. Tchau.